Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está na carta de Pedro, no capítulo 3, primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Os conselhos de Pedro são similares aos conselhos de Paulo na carta aos Efésios, Coríntios, Timóteo, Tito, mesmo porque é o Espírito Santo nos dando conselhos. E a palavra de Deus não se diverge. Ela não se contradiz. Então Pedro, por uma necessidade ali para aquelas igrejas espalhadas, em Roma, Pedro agora vai falar sobre a vida dos casados. Como deve ser o portar da esposa, como deve ser o portar do marido e qual a sua consequência. Ele diz assim: assim também você, esposa, mulher cristã, porque ele está escrevendo a sua carta para cristãos, você deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, se ele não é convertido à palavra de Deus, a Jesus Cristo, não se tornou um irmãozinho na fé de você, mulher cristã, ele dá o seguinte conselho: obedeça ao seu marido e ganhe o seu marido pelo seu portar, pela sua atitude, ou seja, sem palavras. Não procure ficar, vamos falar sobre isso aqui primeiro, porque o marido não cristão, ele verá como a conduta sua, mulher cristã, de sua honestidade e ser respeitosa. Por que Pedro escreve essa carta? Aquela igreja estava acontecendo algo, me parece ser muito comum mesmo até hoje. Muitas mulheres cristãs e maridos que não se convertem ao evangelho, não se convertem, não entregam a sua vida para Jesus. Pedro percebia essa dificuldade também. E hoje, glória a Deus, a gente vê muitas famílias, muitos casais, mas ainda há muitas esposas na igreja, com a vida entregue a Jesus Cristo, batizadas, com maridos não crentes. Ou aqueles maridos assim que ficam em cima do muro. O que Pedro está falando para aquelas mulheres que tinham essa condição? E o que é que Pedro, ou seja, o Espírito Santo, está falando para essas mulheres hoje? Está falando para ganhar os maridos sem palavras. Quer dizer, com atitudes, com procedências. Isso vale até mesmo, é lógico, para qualquer um que aceita Jesus e vem, frequentar uma igreja cristã, que as pessoas estão olhando para a vida desses convertidos. Como assim? Eles vão dizer: olha, essa pessoa, eu conhecia ela. Ela era um bêbado, um frequentador de boteco, ela fumava, ela falava palavrão, ela era uma pessoa desrespeitosa, era promíscua, era imoral. E agora ela não é mais.
Ela nem tá precisando pregar. As atitudes dela do antes e do agora são muito diferentes. As pessoas não terem do que nos acusar. Se já é assim, o meu testemunho, porque a Bíblia diz que eu sou carta lida por todos. Então não adianta pregar o evangelho e não viver de acordo com o evangelho. Não adianta. Porque as pessoas, seja o marido não cristão, seja uma esposa não cristã, seja filhos, seja parentes, pais, amigos, eles querem ver o nosso portar, a nossa atitude. Imagina um linguajar que nos entrega assim na hora, né? Na hora o meu linguajar já me entrega. Um linguajar desrespeitoso, um linguajar com palavras obscenas, uma atitude sem educação. Essa pessoa agir dessa forma, ela não pode nem abrir a boca para pregar, misericórdia. É preferir ficar calado do que falar que é cristão, do que falar que conhece a Jesus. Uma pessoa que está sempre em meio a fofocas, a mentiras. Como que ela vai pregar o evangelho se aquela pessoa já conhece o portar dela? Aí voltando, né, a esposa que não tem um marido crente, ou então é aquele marido assim, meio cá, meio lá, que às vezes até conhece a palavra. Aqui está dizendo que para a mulher cristã, a honestidade, a moral, o seu modo de falar, de agir, vai ganhar o seu marido. Não é eu que estou falando. É a palavra de Deus. Aí aqui vai citar Sara como sendo, né, como fala o pai Abraão, como sendo nossa mãe. Ela tinha um portar de chamar Abraão de Senhor. Vamos explanar um pouco mais isso, porque é importante. Abraão, além de marido, esposo de Sara, era um líder que tinha intimidade com Deus, que dava um testemunho diante dos seus empregados, diante de nações. Sara, além de esposa de Abraão, era esposa de um líder e o chamava de Senhor. Esse chamar de Senhor não quer dizer que ela estava nos pés de Abraão, não. Quer dizer que ela o respeitava e que tinha um bom relacionamento com ele. Porque algumas pessoas, principalmente homens, querem pegar essa palavra para dizer que você tem que me obedecer, você tem que me chamar de Senhor. A minha palavra nessa casa é lei. Olha, Deus não subjuga espíritos. Deus não subjuga. Ele tem um tratamento para com a mulher, vê a mulher de uma forma mais frágil, vê o homem como um sacerdote, mas não como um tirano. Então, quando a gente vê aqui a parte do homem, a gente vai ver que não é disso que está falando. Por exemplo, a mulher crente com o marido descrente, que vai ganhar o seu marido sem palavras, com atitudes, ela vai poder pecar porque o marido mandou? Você imagine, ela vai vestir uma roupa imoral na rua porque o marido mandou? Ela vai beber, ficar bêbada, usar droga, usar cigarro,
assistir moralidade porque o marido mandou. Então nós precisamos entender o que é essa obediência. É a obediência até que eu não esteja infringindo a lei de Deus. Porque primeiro Deus é o meu Senhor. Depois a Bíblia diz que o marido é o meu Senhor. Ele é cabeça, ele é sacerdote, ele cobre a mulher. Ele protege a mulher. Então a gente não deve confundir as coisas. E aqui diz que, pelo contrário, a beleza da mulher, vamos no versículo 3. Não procure, mulher, ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias e vestidos caros. Aí vai explicar. Pelo contrário, a beleza da mulher deve estar no coração, pois ela não se perde. A beleza do coração. A outra beleza se perde. A gravidade é contra. Aqui está dizendo que a beleza da mulher seja principal em aparência, a simplicidade, a beleza do coração. Aquela mulher que serve, que está sempre disposta a ajudar a obra de Deus, que a gente seja reconhecida por uma mulher temente a Deus. Não está dizendo que eu não possa me arrumar, que eu não possa usar um penteado, que eu não possa usar joias. Ah, pode sim. Mas está muito claro que o que deve ser principal é a minha vida do coração. Ela sim deve aparecer. A luz de Cristo deve aparecer na minha vida, porque essa vai continuar. A outra que a gente cuida, que a mulher deve se cuidar. Mulheres devem se cuidar, né? E a gente faz isso por nós mesmas, a gente faz isso pelos maridos, né? Aquela ali que tá solteira tem que se cuidar, tem que ficar bonita sim, e que a nossa beleza não seja só esse exterior, que pelo contrário seja uma beleza interior. Porque assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes aos seus maridos. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha, filha de Sara, no sentido discípula de Sara, se praticar o bem e não tiver medo de nada. Depois vem o conselho para o marido, né? Vamos pegar aqui com o marido também. Mas aqui tá falando de uma esposa crente com um marido descrente. Temos muito caso ainda na igreja do Senhor. Maridos que não vêm para Jesus. Precisam ver a diferença na mulher. É difícil importar com aqueles que são mais próximos da gente, né? A gente mudar com aqueles que a gente não convive é mais fácil. Agora, com aquele que convive, com aquele que nos ofende, com aquele que maltrata, é mais difícil. Mas a Bíblia fala, respira, respira, largue a razão para lá, mantenha a paz, como a gente está sempre dizendo, que vai ficando mais fácil. E oração.
seja isso, essa atitude da esposa para ganhar o seu marido. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito. Veja que aqui a gente percebe que esse marido tem uma esposa crente. Porque senão a palavra serviria para o marido também que não tem uma esposa crente. Mas isso é tão raro, é tão difícil, porque vai cair na mesma situação para o marido. Não tentar ganhar a mulher, o coração da mulher, com mal procedência ou com muitas palavras. Mas aqui esse marido dá-se a entender que a esposa dele é cristã. Então seria um casal cristão. Qual seria o proceder deste marido? Na vida comum, reconhecer a mulher como o sexo mais fraco. É o marido, que é o sacerdote, que defende a mulher, que cuida da mulher, que cobre a mulher de oração. Reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito. Com respeito. Respeite o que ela tem para falar. Ouça o que a mulher tem para falar. Custa ouvir. Custa procurar entender e talvez falar com Deus assim: oh Deus, me ajuda a compreender o que essa mulher está falando. Me ajuda a compreender os sentimentos dela. Se for preciso, grita para Deus e peça socorro, né? Porque a esposa também vai receber junto com você, marido, o dom da vida eterna. Tá vendo que é um casal crente? Que é dado por Deus. Assim haja para que não atrapalhe as orações de vocês. O que Pedro termina dizendo para o casal? Siga essas orientações, maridos com esposa crente, maridos que não têm esposa crente, esposas que não têm marido crente. Siga essas orientações para que as vossas orações não sejam interrompidas. O relacionamento conjugal, com muitas divergências e sentimentos de indignação e sentimentos de raiva, vai atrapalhar que as nossas orações subam até Deus. Maridos que não cumprem o seu papel de ter a esposa com respeito, de ter a sua esposa como um sexo frágil, vai ter as suas orações interrompidas. Então o conselho para que nós cristãos sejamos esposas, maridos, não tenhamos as nossas orações interrompidas, que nós venhamos a seguir esses conselhos. Medite nessa palavra em nome de Jesus.